Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus, porque o Senhor é bendito, é glorioso, majestoso, incomparável, aquele que governa nas nossas vidas, nos dirige, nos alimenta, nos provisiona, nos veste, nos salva. Nosso Deus, Ele é um Deus que é do princípio e do fim, é aquele que sabe de todas as coisas, controla todos os desígnios. Hoje pela manhã estava angustiado por causa da dificuldade lá com 2 passagens que eu tinha comprado. Eu falei, meu Deus, vou ter que perder aí pelo menos uns 2, 3 mil reais. E aí uma estava errada realmente e eu tive que corrigir. Foi um prejuízo um pouco menor, em torno de 600 reais, mas não era o volume que eu esperava. E eu, enquanto estava aqui com meu coração arrochado com a preocupação de valores, entendeu? Eu estava ministrando dominical e eu estava ali só naquela, Senhor, dá força, entendeu? Porque é difícil, entendeu? A minha cabeça ela estava num conflito aqui, entendeu? Se eu prestava atenção numa coisa, raciocinava outra, e assim o Senhor, Ele nos sustenta e Ele tem nos dado dos seus benefícios apenas por nós confiarmos nele. Amém. Glória a Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema ações de graças no falar. Nós temos que usar a nossa fala de uma forma sábia. Nós temos que cuidar daquilo que nós exteriorizamos. Se tiver que fechar a porta, fecha, tá? Eles estão finalizando lá no bar, lá. Mas, se for o caso, a gente liga mais um ventilador aqui. Nós temos que tomar muito cuidado no nosso falar. Nosso falar, ele é algo que influencia pessoas. Não aumenta esse aí não, Moisés, não faz muito barulho. Liga esse daqui, tá? Entendendo que o máximo dele é o mínimo e o mínimo é o máximo, tá? Você tem que ir até o máximo dele, tá? As nossas palavras, elas fazem diferença. As pessoas, elas são impactadas pelo nosso falar, assim como são pelo nosso agir. A comunicação é algo importante para o ser humano. Se você não pode falar, você gesticula. Se você não pode gesticular, você acha alguma maneira de se expressar. Nós somos pessoas que expressamos através da nossa movimentar das mãos, o jeito nosso de falar. Deus decide pela sua palavra, pela sua soberana vontade, se comunicar conosco em regra através da sua palavra. Poderia ser qualquer outra forma, mas Ele define a regra como sendo a palavra. As nossas orações devem, como filhos de Deus, como discípulos do nosso Senhor, a cada dia, a cada vez mais ser moldada a um padrão santo que provém do Senhor. Paulo fala em Romanos 12:1 que a gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar a forma do mundo, inclusive no falar. A forma de nós nos comportarmos, uma palavra fora do contexto gera uma grande confusão. Nós temos que pensar antes de falar. O verso que nós meditamos na semana passada foi Efésios capítulo 5, verso de 1 a 4, que disse: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. As nossas orações devem ser moldadas na palavra de Deus. Quando elas assim o são, elas são consideradas pelo Senhor benditas e também elas são ouvidas. Manu, presta atenção aqui, tá? Infelizmente, o que temos visto no meio cristão é um reflexo mundano no falar. Pode até ser que as pessoas dentro da igreja falem um linguajar santo, mas fora. E eu não estou falando do linguajar dos jovens de hoje, mano, velho, essas coisas, não é nada disso. É palavrão, é forma de se expressar de uma maneira grosseira. Cultos que deveriam ser de ação de graças, eles se tornaram em shows da fé. Um culto que deveria ser de adoração e reverência ao Senhor, ele tem a denominação de show da fé. E nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de show, nem para entreter você.
Pastores, eles tomam sérios temas das Escrituras Sagradas e convertem isso em piadas. E são ovacionados com milhares e milhares e milhares de seguidores. E parece que ele está pregando no Evangelho, mas ele não está. Ele está simplesmente banalizando a palavra. É algo que eu falo sempre com vocês, em especial com os pais. Quando um pai repreende um filho, se ele não repreender de uma forma séria, o filho não leva a sério. Por isso que também há necessidade, quando necessário, a palmada. Em vez das pessoas serem levadas ao arrependimento, elas são levadas à alegria. Poderíamos até, segundo eles, dar uma nova ocupação para o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele tem que nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Talvez esses pastores, esses líderes, eles possam colocar que também o papel do Espírito Santo é nos entreter, nos fazer ficar felizes. Cada um de nós deve pensar em relação a isso. Cabe a nós resgatarmos o falar santo. Você tem que resgatar o falar santo na sua vida primeiramente. Depois você tem que pensar na sua família, que é o primeira linha de frente que você é colocado. Seja você homem, seja você mulher, seja você criança, não importa. Nós temos que resgatar o falar santo também no meio das nossas famílias, para que então nós possamos impactar a sociedade e impactar todas as gerações. Como você fala, vai ser refletido na vida dos seus filhos. O jeito de você agir, o jeito de você pensar, você vai ver na vida deles reflexo. Muitas coisas eu vejo, tanto boas como ruins, que eu e Rosângela agimos ou fazemos na vida da minha filha. E nós temos que tomar esse cuidado, porque nós temos um efeito multiplicador na vida das pessoas. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 4, para finalizar essa abertura, é um texto que eu gosto muito. Nós não vamos meditar nesse texto, mas é um texto que eu gosto muito, em que ele fala da figura de um profeta, um homem de Deus, em que ele se depara diante da majestade do Senhor. Isaías 6, e ele diz assim: na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O próprio profeta Isaías, ele olhava para isso, ele buscava essa condição de um falar baseado em ações de graças. A palavra de hoje tem como título a certeza do julgamento. Quando o André viu aquele, ele falou: ei, pastor, dizer que a palavra ela vai ser dura. A palavra, quando que ela não é dura? Não tem como. Nós dizemos dias maus, quando não é a verdadeira. Sempre fale para as pessoas e mostre que evangelho, cristianismo não é prosperidade. Evangelho e cristianismo não é fartura, mas tem uma característica: sofrimento. Porque o nosso mestre, o meu mestre e o seu mestre, ele padeceu tudo até a morte e morte de cruz. A palavra do homem diz que uma coisa você pode ter certeza na sua vida. Você sabe me dizer qual é a coisa mais certa na sua vida? Você sabe que não é isso? Você sabe que isso é um engano do mundo. As pessoas falam: a certeza que você pode ter é que você vai morrer. Isso não é uma certeza. Porque se Cristo tocar a trombeta hoje, você vai aos céus ou para o inferno sem ter morrido. Mas uma coisa é certa: haverá julgamento. Tenha essa certeza no seu coração. A única coisa certa é que haverá o julgamento do Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versos 3 em diante.
Efésios capítulo 5, versos 3 em diante. Assim diz a palavra de Deus: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o que só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, novos na fé, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, Tu és louvado, Tu és adorado, Tu és bendito, Tu és glorioso e majestoso, aquele que era, que é e aquele que há de vir. O todo soberano e poderoso Deus, aquele que reina nas nossas vidas, aquele que cuida de nós, aquele que nos salvou, aquele que nos alcança de um mar, de um lago, de um tremedal de pecado, de sujeira, Senhor, e o Senhor nos resgata. Através das Tuas pisaduras nós somos sarados. O Senhor se fez maldição por nós na cruz do Calvário, porque a Tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que é pendurado no madeiro se faz maldito. Tuas palavras passam, as Tuas palavras não passam. Nada do Senhor provém, Pai querido, do engano. O Senhor é o Deus da verdade. Pedimos, Pai querido, que o Senhor fale conosco nesta noite. Peço, Pai querido, que o Senhor possa nos dar o espírito de entendimento e que o Senhor permita, Pai querido, trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Se acabou a música do bar, abre a porta, por gentileza. Eu acho que deve estar acabando. Certeza do julgamento. As pessoas, elas ficam numa condição de angústia quando há um julgamento iminente sobre a vida delas. Tem algumas pessoas que eu tenho contato em que elas falam assim: poxa, está faltando essa decisão judicial, está faltando essa resolução, e a pessoa ela fica naquela ansiedade porque a vida dela ou a situação do que ela está precisando, ela está na mão de uma pessoa. Quando Davi, ele em certo momento em que ele fez o recenseamento, o profeta chega para ele e fala que ele tinha três possibilidades. Uma delas era ficar nas mãos do Senhor. E ele pensou e falou assim: eu prefiro ficar nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso. O homem, ele varia, o homem, ele mente, ele se arrepende. E nós não podemos confiar no homem, maldito aquele que confia no homem. Quando nós pensamos no julgamento de Deus, é algo que é certo e que vai ocorrer. Para alguns vai ocorrer no fim da vida, para outros no começo da vida, nós não sabemos. Eu já fiz enterros de pessoas com 90 anos, como pessoas de 3 meses de idade.
pessoas de todas as sortes e espécie. A gente acha que nós podemos estender o período de vida do nosso tempo aqui na Terra, mas nós não podemos. Todos os dias são contados pelo Senhor. Nós temos que nos alimentar bem, nós temos que dormir, nós temos que ter lazer, temos que nos exercitar, mas os nossos dias eles estão contados e a certeza do julgamento ela é real. Os 2 versículos que nós vamos meditar é o verso 5, 6, os 3 versículos são versos 5, 6 e 7 que eu vou repetir mais uma vez dizendo: sabei pois isso. Ele abre com uma afirmação dizendo: abre os olhos. Fica esperto naquilo que você vai ouvir. Sabe isso. Nenhum incontinente, aquele que não consegue se controlar, e nós estamos trabalhando a temática da sexualidade, lembre-se sempre disso. Mas mesmo um tema como esse, a gente pode expandir para outros. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando você ouve a palavra vã e você toma aquilo como verdade para você. Portanto, não sejais participantes com eles. Parece estranho uma temática passar de um capítulo para o outro. A gente não está acostumado a olhar os versículos e você pensar que um versículo ele passa, um tema ele passa para o outro, mas isso é uma realidade das Escrituras Sagradas. Nós achamos que a Bíblia é dividida em capítulos e versículos, mas ela não é. Tem temas que eles passam por 3, 4, 5 capítulos, ou nenhum capítulo inteiro é necessário para passar aquilo. É que a gente vê aqui que essa temática do capítulo 4, ela começa no verso 25 e ela avança, pegando o verso 1 e 2. Em especial porque tem o mesmo tema, moralidade sexual, que está sendo tratado. Apesar disso, os versos 3 e 4 pertencem aos exemplos práticos de como agir. Qual é a conduta, como nós devemos fazer. Cada um sempre trabalhando no contexto de uma proibição, e aí você, por ser proibido em fazer aquilo, você tem que mudar o seu comportamento para colocar uma veste nova. Eu tiro a veste velha e coloco a veste nova. Todas essas temáticas dos últimos cultos, eles vêm trabalhando dessa forma. Você se abstém de fazer algo, mas tem que fazer algo bom. Não é só deixar de fazer. Depois deles, embora o versículo 7 continue o tema do sexo que nós estamos tratando, nós temos que perceber que a ênfase de Paulo, ela mudou. Ele não está mais fazendo essa jogada de pode, não pode, ou substitui veste. E ele vem trazendo o tema da motivação. Muitos de vocês são empresários ou têm funcionários, mesmo que seja uma faxineira, diarista dentro de casa. Todos os empregados do comércio e da indústria, em especial, sabem da importância vital dos incentivos. Também na igreja. As pessoas elas fazem algo em prol de outra coisa, porque as nossas ações elas não são incondicionais, elas são condicionais. Nós somos seres que queremos algo em troca. Como os trabalhadores podem ser persuadidos a trabalhar mais e melhor, serem mais eficientes e eficazes na produtividade ou nas vendas? É o que muitas vezes você pode pensar. Como que eu faço para melhorar o meu negócio? Será que se eu incentivar a Aisla em algum momento, em alguma forma, ela vai se dedicar mais? Ela vai correr atrás de mais clientes? Ela vai querer chegar mais cedo ou sair mais tarde? Os líderes, eles têm que pensar dessa forma. Eu, como pastor, eu estou o tempo inteiro procurando uma forma de motivar você, em especial, a ler as Escrituras, a orar mais. Por que você não participou da oração da quarta? Por que você não fez isso, não fez aquilo? Por que você não veio na dominical? Eu estou mostrando para você a necessidade disso. E sempre com a palavra nós vemos arrematando você nessa situação de que há uma consequência em você viver fora dos padrões do Senhor. Estou vendo Moisés lá fazer isso aqui, entendeu? Consequência do ato dele, da luta. Se foi programado, não foi. Se tinha como remediar com o treinamento, não sei dizer. Mas as nossas ações, elas têm consequências.
Todos os tipos de estímulos são oferecidos, muitas vezes na forma de salários mais altos, condições de serviço mais atraentes, bonificações, férias. A gente vê lá, por exemplo, o Google, ele tem lá as esteiras, você vê as fotos do pessoal lá, tem o videogame, tem lugar que ele pode tirar cochilo. São todas formas de você motivar as pessoas. Chegando ao ponto, por exemplo, de uma promessa de uma aposentadoria com uma pensão, um valor alto. Você fala assim, poxa, se dedique. A palavra de Deus mostra, olha, seja firme. Você vai, após um julgamento, você vai encontrar o rei. Vai acabar a dor, o choro, o ranger de dentes. Você vai ter uma vida próspera, seja aqui na terra, seja fora da terra. Vai haver uma eternidade que ela é imensurável. Olhos não viram, ouvidos não viram o que Deus tem prometido àqueles que são filhos dele. Aleluia. São formas do Senhor mostrar para você um incentivo, da mesma maneira que nós agimos. Os melhores incentivos não devem ser materiais nem egoístas, porque eles se consomem. Eu posso prometer para você uma coisa momentânea, mas aquilo ali se dilui. Nós somos muito, nós temos muitos altos e baixos. Então uma coisa que para você naquele momento ela é importante, daqui a pouco ela deixa de valer a pena. Por isso que casamento e relacionamento, ele não se fia em relação a bens materiais. Não que não tenham que haver. Amor debaixo da ponte não existe. Mas o relacionamento, ele só prospera a partir do momento em que há um compromisso acima de coisas materiais. Sim, nós temos que viajar, se podendo, nós temos que nos divertir, mas isso não pode ser o que move as nossas vidas. Os empregadores sábios, eles devem procurar dar ao seu quadro de funcionários um interesse maior pelo emprego, lealdade à firma, uma sensação de orgulho pelo que fabricam. E eu, na minha juventude, eu era supervisor de produção na Philips, e a gente mostrava para aquelas pessoas que elas não estavam apenas apertando um parafuso, eles estavam construindo uma televisão. É diferente a visão. Não é você entregar um folheto, você está semeando a palavra para que uma pessoa ela seja salva. Não é você simplesmente estar numa reunião de oração, mas você alcançar e levar alento para pessoas. Não é apenas você depositar uma quantidade de alimento aqui, ou depositar uma oferta na salva, mas saber que aquilo ali vai alcançar vidas. Esse é o propósito maior. Tudo isso dá testemunho à natureza dos homens e das mulheres, feitos à semelhança de Deus, os quais, além de um trabalho, precisam ter razões para fazê-lo, ter ideais para inspirá-lo e ter um senso de realização criadora. Não adianta você simplesmente ordenar que os filhos façam. Dentro da normalidade, não posso pensar nisso, por exemplo, na idade dos filhos do Fagner ou dos filhos do Felipe, mas eu tenho que trabalhar dessa forma. Não adianta eu mandar a Luísa fazer algo. Ela já tem 18 anos, falava hoje pela manhã. Chocado, como uma pessoa que sempre fazia tudo, o cara do banco falou para mim assim, não, o senhor não é necessário. Necessário é ela que vai assinar, ela que vai fazer. E a gente tem que olhar para os nossos filhos desta forma. Conforme eles vão crescendo, você tem que instruí-los de uma forma diferente, mostrar a finalidade das coisas, não simplesmente vem porque eu estou mandando. Eu tenho a dinâmica lá em casa, a gente começa lá a brincar, quando chega, falta 15 minutos, eu começo, falta 15 minutos, 0,15, vamos embora, não sei o quê. A minha função é falar. Mas a consciência, conforme a pessoa vai crescendo, ela tem que ser instaurada. Não é de admirar que a própria Bíblia nos dá essa doutrina do homem, ocupa-se não somente com obrigação, mas também com motivação. Há algo maior. Você vai ter algo a mais. Eu não sei como que vai ser o pós-morte, não sei. As pessoas elas pensam de como agir, como falar, como é que vai ser. Uns pensam em ruas de ouro. Alguma coisa vai ter. O próprio Cristo diz, eu vou preparar-lhes morada, porque se assim não fora, eu não vos lhe teria dito. Talvez o seu sonho de casa própria aqui na terra não se concretize, mas lá você vai ter. É dele, ele promete. Não vai ter parcela do BNH. Não vai ter nada disso, entendeu? As pessoas sabem o que devem fazer, como podem ser motivá-las a fazê-lo, e é isso que você tem que descobrir, para você poder influenciar as pessoas, inclusive na pregação do Evangelho, inclusive no seu trabalho,
Como que o Moisés ele pode motivar os alunos dele a quererem treinar mais, a fazer mais. Hoje, quem que falou comigo? Eu falei, brincando com a Esther, eu falei assim, Esther, tá vindo, né? Ela falou assim, dessa vez não, agora eu não estou vindo mais na marra, eu vim porque eu preciso do Senhor. Olha que legal, entendeu? Isso é algo que o Senhor ele está trabalhando, é muito mais do que uma palavra humana, é a ação do Espírito Santo dentro da vida dela. Aleluia. Aqui temos um aspecto da doutrina da santificação, que é muito enfatizado na Bíblia e negligenciado na igreja contemporânea. Porque somos uma nova sociedade de Deus, devemos adotar padrões novos, e porque decisivamente nos despojamos da velha vida e nos revestimos da nova vida apropriadas. E nós já falamos um pouco sobre essa questão de vestes. Se você vai na praia, você tem uma vestimenta. Se você vai numa formatura, é uma outra vestimenta. Se você vai num casamento, é uma outra vestimenta. Se você é um policial militar, entendeu? Aguardamos a posse do nosso querido aí. Parou aí? Voltou? As vestes das pessoas, entendeu? Se eu sou um advogado, se eu sou um médico, as vestes elas nos identificam diante das pessoas. Então nós devemos usar roupas apropriadas. E aí o apóstolo Paulo, nesses versos, do verso 5 ao 21, ele vem falando sobre motivações. Hoje nós devemos tratar a primeira delas, que é a certeza do julgamento, do verso 5 ao 7. Do 8 ao 14 ele vai falar sobre o fruto que você deve dar como luz. Do 15 ao 17 ele vai falar da condição da sabedoria nas decisões que você tem que tomar. Do 18 a 21 ele vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, como um motivador para você continuar caminhando e você continuar marchando. Certeza do julgamento é o tema desta noite. Muito bem, em relação à sexualidade, templo do Espírito Santo. Aonde você estiver, ele está com você. E eu gosto bastante de trazer alusão, por exemplo, aos meus aconselhados que tem sexo ilícito na vida, e eu pergunto, se a sua mãe estivesse no mesmo ambiente, você faria isso? Será que nós não lícitas? Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Não se esqueça que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Ele está tratando de sexualidade, mas não é só isso. Forma de agir, de falar, de pensar, negócios, sempre tendo em mente que o Espírito Santo, ele está dentro do nosso coração. Além disso, há o fato de ser claramente inadequada a existência de práticas impuras nos povos santos de Deus. Em outras palavras, essa libertinagem sexual, ela não convém a santos. Por mais que isso seja difícil, por mais que o fogo queime dentro do coração, você tem que manter o zíper fechado. É algo que eu sempre falo para os aconselhados. A seriedade de você olhar para o seu corpo e entender que o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Pornografia, cuidado. Esses videozinhos, esses shorts, eles levam as pessoas a alguma coisa. De vez em quando eu paro, como qualquer um de vocês, e vai lá, começa tchup com o dedinho lá. E aí tinha uma moça que sempre fazia umas piadinhas, e eu comecei a olhar, achava engraçadinho aquilo ali. Numa delas, ela pegou e falou pro cara assim, lê meu QR Code aqui, né? Ah, o beijo misterioso, não sei o que misterioso lá, presente misterioso. Aí o cara leu com o QR Code e você vê a mudança da expressão dele. E ele falou, o que é isso? Ele falou assim, você acabou de ganhar 1 mês de câmera grátis para você ver os meus vídeos sexuais. Eu falei, olha só, uma pessoa que está desavisada, ela vai e clica e segue, e vai e acha que está tudo certo e não está certo.
todas essas áreas. Quem é mais influenciado? Os jovens e adolescentes, aqueles que não são casados. Por isso que a gente tem que estar sempre ligado nas coisas que os nossos filhos, eles estão vendo. E agora há o temor do julgamento. O apóstolo Paulo, ele traz essa questão do julgamento falando assim: tema. A maioria das pessoas imorais consegue praticar impunemente a imoralidade na terra, mas não escapará da detecção, da convicção e da condenação para sempre. E essa é uma das premissas do Evangelho, você falar sobre a doutrina do pecado e da salvação. Saber isso, começa o apóstolo Paulo. Paulo está advertindo não haver dúvida alguma em relação às pessoas que terão herança no reino de Deus e as pessoas que não terão herança no reino de Deus. É um reino que pertence tanto a Cristo como a Deus, porque os dois, eles têm a mesma essência e eles são Deus. Este reino divino é um reino de justiça, onde será excluída toda injustiça, todo maligno, todo impuro, todo maldizente, todo aquele que é roubador, todo aquele que tem a prática pecaminosa não entrará no reino de Deus. A coisa mais triste que vai acontecer com algum de nós é você viver uma vida em que você está lutando contra a carne e você chegar diante do Senhor e Ele falar para você que você não está aprovado. Você viveu uma vida toda de luta contra aquele pecado, pelo menos aparentemente, mas você olha para aquela vida, para aquela decisão do Senhor, uma decisão incontestável, sem recurso na justiça, que vai levar ao sofrimento e o sofrimento eterno. Devemos ser cautelosos com essa aplicação em relação a que nem o roubador, nem o mentiroso vai entrar no reino dos céus. Senão a gente vai entrar no conceito de que nós temos que ficar correndo atrás da salvação o tempo inteiro, todo o tempo, e não é isso. Mas nós temos que vigiar a nossa vida. É algo que nós temos falado com frequência. Você não deve agir de uma maneira santa para ser salvo. E sim, você age de uma maneira santa porque você é salvo. É muito sério isso. Salmos 24, verso 3 e 4. Se fosse uma condição de eu buscar o tempo inteiro, todo o tempo, a minha salvação, como muitas vezes isso é pregado nas igrejas, a gente teria as escrituras sagradas como uma mentira, porque ninguém seria apto a subir ao trono do Senhor. Salmos 24, verso 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O salmista, ele olha para a situação, ele fala assim: quem vai conseguir fazer isso? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Tema que nós temos tratado na dominical. Mas como que eu consigo fazer isso? Se eu sou um pecador costumasse, apenas através do Espírito Santo eu consigo ouvir, me arrepender, ir a cruz, pedir perdão ao Senhor, clamar pela sua misericórdia e esperar que haja um arrependimento verdadeiro. Eu não consigo. Quem subirá ao santo nome do Senhor? Apenas aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor. A partir dessa condição, você vai ter um falar puro, mãos limpas e a não entrega da tua alma à falsidade. A pessoa impura que está sendo considerada aqui é alguém que é iníquo, é uma pessoa que já se entregou aos seus desejos e às suas vontades. Tais pessoas cuja concupiscência se tornou uma obsessão idólatra, elas não participarão do reino de Deus. Se a pessoa ela não quer abandonar o pecado, se ela quer continuar na mesma prática do pecado. Estava vendo um videozinho, não sei quem compartilhou, em algum lugar aí, não sei, em que mostrava uma criancinha falando assim: você vai continuar no pecado? O julgamento é esse. Você quer continuar? Você vai ficar. Você quer ficar na sua casa? Não dá para você ir para a igreja? Tá cansadinho, tá? Não dá para você? Tá cansadinho, tá? Dorzinha de cabeça? Mal-estar. Não dá, hoje não dá. Tem um incômodo, um imprevisto. E aí a criancinha fala assim: Jesus vai deixar você também sentado esperando. Você vai ficar com seus imprevistos, com seus mal-estar. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tem direito a se sentir mal. Não é isso. Mas nós abrimos mão muito fácil das coisas do Senhor. É muito fácil eu dizer que eu não vou, ou eu não vou fazer, ou eu não vou abençoar, ou eu não vou participar do evangelismo. É muito fácil.
porque não há nenhum tipo de cobrança sobre as nossas vidas aqui na terra. Mas o Senhor está de olho em todas as coisas. O apóstolo Paulo nos fala saber isso, nos advertindo contra as palavras vãs dos falsos mestres que gostariam de persuadi-los de modo diferente. Além de nós lutarmos com a carne, além de nós lutarmos com as influências do mundo, além de influenciados por Satanás, nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que olhar para aquilo que nós ouvimos e ter discernimento suficiente para saber se aquilo procede de Deus ou não procede de Deus. Pessoas com gravatas e ternos, com gola clerical, com templos suntuosos, maravilhosos, eles são pessoas que falam mentiras. Eu trago engano quando eu falo do meu coração, e você tem a obrigação de discernir aquilo que procede de Deus e o que não procede. Por mais que eu tente, por mais que eu ore, por mais que eu busque falar a verdade, o meu coração pecaminoso está aqui no meu peito batendo. E eu falo besteira. É natural. É uma coisa que eu até brinco com o irmão André, em que quando quebra um caminhão, ele já entendeu, ele fala assim, mas só quebra caminhão quem tem caminhão. Só comete erro quem fala. E se você não fala, você comete erro também. Então, não olhe para as coisas que eu falo ou qualquer outra pessoa fale sem mensurar, sem buscar o discernimento se aquilo procede de Deus ou não procede de Deus. Nos dias do apóstolo Paulo havia um grupo de pessoas chamadas gnósticos, em que eles argumentavam que a carne era má, a carne não presta. E eles tinham duas ideias. Ou a carne é má e eu não posso fazer nada, eu me abstenho de tudo, eu não posso comer nada, eu não posso participar de festa nenhuma, eu não posso me divertir. Ou então, como a minha carne é má, eu posso fazer o que eu quiser. Era o pensamento daqueles homens. E eles traziam muitas pessoas ao engano. Em nossos dias há muitos enganadores no mundo, até mesmo dentro da igreja. Ensinam que Deus é por demais bondoso, dizendo todos vão ser salvos. Deus, ele é misericordioso, em algum momento ele vai perdoar e está tudo certo. O reino de Deus não é, nunca foi e nunca será a terra da pizza. Nunca será. Essa condição de que todos vão ser salvos, chamada de universalismo, isso é uma mentira que faz com que você se acomode dentro do lugar onde você está. E nós não somos chamados a ficar acomodados, nós somos chamados a nos movimentarmos. Hoje o Carlos estava com uma blusa lá, não sei o que, running, pavavá, se movimenta. Movimento. Tanto físico como espiritual, o Senhor nos chama ao movimento. Você se movimentar, você fazer algo, não ficar do jeito que você está. Mas as escrituras, elas combatem aquilo que as pessoas falam e que nos traz paz ao coração. Em algum momento a pessoa foi salva, a pessoa deu um tiro na cabeça, mas quem sabe no último segundo, quando a bala estava saindo do couro e entrando no cérebro da pessoa, ele pegou e falou assim, não, eu me arrependo. Pode ser, pode, mas não é a regra. Não se fie nisso. O tempo da conversão e do arrependimento seu é hoje, é agora. A mudança sua é agora. A ira de Deus recai sobre tais pessoas já a partir de agora, culminando no dia do julgamento. Nós temos a condição do juízo parcial de Deus e o juízo total de Deus. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, teria que ter umas 2 horas para a gente falar sobre isso. Mas entenda, só para você ter uma noção. Dilúvio, em que morreram aproximadamente 4 bilhões de pessoas, com animais de toda a criação, é chamada de juízo parcial de Deus. O juízo total ainda virá após o julgamento. Paulo conclui dizendo que o reino de Deus é justo e a ira de Deus, ela sobrevirá aos injustos. E ele fala, não faça que nem eles. Não sejam participantes com eles das más obras. Paulo não está proibindo a existência de contato se você não conversar. Não, o cara, ele é macumbeiro, eu não converso com ele. Não é nada disso. O que ele está falando é, não vivam como eles. Não se associem a eles. Não participem das festas que eles participam. Não façam o que eles fazem.
Seja luz. Seja luz. Mas não seja igual a eles. Seja uma referência. Seja uma pessoa que constrange, em que não só que apoia, uma pessoa que repreende, não só que consola. As pessoas, se não tiverem alguém para falar para elas que elas estão erradas, elas vão continuar agindo. E você, como servo de Deus, tem uma autoridade que é inerente à sua vida. Você, por ter o Espírito Santo, você é luz no meio das trevas. Quando a pessoa ela está praticando uma coisa ilícita, segundo as Escrituras, e você não fala nada, com o temor de ser colocado de lado, você está sendo no mínimo covarde com essa pessoa, porque você sabe a verdade. Há algum tempo atrás, a minha esposa começou a se dedicar com uma alimentação saudável, e a gente vai descobrindo coisas. E ela fala, não faça isso, não fala isso, aquilo, outro. Se a pessoa vai fazer ou não, é com ela. Nossa função é apenas semear. Nós temos que levar as boas novas às pessoas que são más, mesmo que elas estejam nos maus caminhos, mas não quer dizer que você tenha que frequentar esses maus caminhos também. A palavra grega refere-se à participação, não apenas à associação. Ele está falando, não sejam coparticipantes, não sejam cúmplices das más obras das pessoas. Seria fácil para os cristãos lerem apressadamente um parágrafo como esse, do verso 5, 6 e 7, sem parar para uma reflexão, supondo que ela se aplica a descrentes. Ela está falando de mim e de você. Não está falando do cara que está no mundo ou o cara que estava no bar. Nada disso. Ele está falando com você. Ele está falando para você despertar, para você mudar o seu comportamento. As pessoas, elas vão ser influenciadas a partir do que você fala? Sim. As pessoas vão ser influenciadas pelo jeito que você vive? Sim. Mas a palavra está falando com você. Em Apocalipse diz que você não pode tirar nenhum tio, porque você vai ter a parcela da árvore da vida tirada sobre a sua vida no pós-julgamento. Paulo nos assegurou na parte anterior da carta que nós temos uma herança celestial e que o Espírito Santo dentro de nós é a garantia de Deus, até mesmo o antigozo e primeira sensação dela até o resgate da sua propriedade. Você tem uma herança a receber, uma herança que você vai receber, mas você tem glorificado ao Senhor, você tem agido dentro de princípios cristãos. Paulo orou para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos olhar como uma motivação ao nosso agir, da riqueza da glória que há por vir. Se você não conseguir contemplar isso, você vai continuar vivendo como você vive. Se você não entender que tem algo melhor, você vai continuar fazendo o que você faz. Você pode até vir à igreja, pode até dar o seu dízimo, cantar, levantar as mãos aos céus, mas no dia do juízo, o Senhor ele vai te ter como condenado. Você consegue contemplar a riqueza da glória de Deus para a sua vida na era vindoura? Paulo nos dirige uma advertência. Sim, você tem uma herança. Sim, você é um eleito de Deus. Paulo falando. Mas como que nós podemos conciliar essas duas coisas? De que eu tenho que ser zeloso com o meu agir, mas eu tenho uma herança. É o grande engano das pessoas que acham que a salvação ela pode ser perdida, ou se eu tenho uma salvação garantida, eu posso fazer o que eu quero, algo que a gente fala com frequência. Os seus atos, é o que o André falou, os seus atos, o seu falar e o seu pensar, fora da igreja, refletem você como um cristão ou como um ímpio. As pessoas, quando veem você chegando, veem você como uma pessoa pura e santa, ou como o brother que você pode compartilhar qualquer tipo de porcaria. O apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso. Se nós caíssemos numa vida de imoralidade e de cobiça, não estaríamos dando uma clara evidência que nós somos, no final de contas, idólatras de nós mesmos e não adoradores de Deus? Pessoas desobedientes ao invés de obedientes e, portanto, assim não herdeiros ou herdeiros do inferno? Se todos os dias você não ponderar isso no seu coração, você vai se acomodar a uma situação. Lia com André aqui os Salmos número 1, falando sobre a condição do filho de Salomão.
em que ele, em vez de buscar conselho entre aqueles que são sábios, em vez de ele buscar o conselho nas Escrituras Sagradas, ele buscou conselho entre aqueles que eram ímpios. E a palavra de Deus diz que ele foi ceifado. O apóstolo Paulo, ele te dá uma advertência nessa noite solene, dizendo que vai haver um julgamento. E você vai fazer muito bem se você começar a prestar atenção no que você tem feito na sua vida e como você tem agido e como você tem falado, o que você tem feito com o seu tempo. Não deixe de ver suas séries, não é para você ficar lendo a Bíblia de manhã, de tarde, não é nada disso. Trate, por exemplo, as Escrituras como você trata o seu celular. Estou falando em relação a mim também. Se eu tratasse as Escrituras Sagradas como eu trato o meu celular, com certeza, talvez eu já tivesse sido arrebatado. Entendeu? Nós temos muito ainda a fazer. Mas a pergunta principal é: como você vai estar diante do julgamento do Senhor? Porque uma coisa você tem que ter certeza: você pode até não morrer, mas pelo julgamento você vai passar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos pelo Teu amor e o Teu cuidado, Pai. Temos sido rebeldes, Pai. Temos ouvido a palavra de Deus e nós não temos colocado os textos em prática. Por causa disso, Pai querido, nós somos culpáveis. Se não fosse a presença de Cristo, se não fosse o sangue do Cordeiro, nós estaríamos perdidos, Pai. Entregamos mais uma vez a nossa vida na Tua presença. Mais uma vez, Pai querido, clamamos ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor nos conceda do Teu amor e da Tua graça, e que nós possamos nos converter verdadeiramente no nosso agir, no nosso falar e no nosso pensar. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e misericordioso Deus. Procure viver debaixo da graça de Deus e não debaixo da misericórdia dele. Misericórdia quer dizer erro, dor e correção. Graça é você passar de uma maneira muito mais suave. Amém, meus queridos?